Olá galera, vamos aqui mais uma aula do canal Professor Alisson Santos, aqui na nossa sequência de aulas sobre gestão pública. Vamos falar hoje sobre o papel do gestor público e a gestão do conhecimento dentro das organizações e dentro das empresas públicas. Bom, o servidor público, ele é um agente responsável pelos serviços do órgão público, sendo ele o responsável por promover transformações positivas na sociedade. Ou seja, o servidor, como o próprio nome já vem falando, ele é responsável por servir a sociedade. Então, se você optar por um cargo público, você está optando por ser um agente de transformação da sociedade, um agente que trabalha em prol do desenvolvimento. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande. Eu diria que até maior do que trabalhar numa empresa privada, onde você tem uma responsabilidade com a empresa, com o comprometimento de oferecer o melhor serviço naquela empresa. Quando você é um servidor, você está comprometido com toda a sociedade, então é algo bem importante. O servidor público é uma pessoa física que, quando aprovado em um concurso, isso é interessante, porque se nós estamos falando de servidor público, ele foi aprovado em um concurso público, presta serviço a um órgão público. E aí nós temos os famosos cargos de confiança, que são cargos temporários indicados por políticos. Talvez esse seja um dos maiores problemas ainda do Brasil. Esses cargos de confiança geralmente são pessoas menos qualificadas que os servidores públicos, porque o servidor público ele passa por um processo de selecionamento e geralmente a maioria dos servidores públicos que são selecionados, que são aprovados, eles se dedicaram muito tempo a estudar o funcionamento de um órgão público, a estudar normas de português, de informática, então são pessoas qualificadas. E o cargo de confiança, ou cargo comissionado, como alguns lugares costumam dizer, são pessoas que não têm comprovação nenhuma da sua qualidade e nem com o seu comprometimento com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da sociedade. E geralmente são cargos que recebem salários muito superiores aos dos servidores, o que causa um problema do aumento do gasto público da máquina no Brasil. Então os cargos de confiança deveriam ser mais limitados no Brasil, deveriam ser menos cargos de confiança, mais servidores públicos, para que nós tivéssemos mais qualidade no que nós estamos ofertando para a nossa população. Bom, eu trouxe aqui algumas qualidades que um servidor público pode ter e isso irá ajudá-lo a ofertar um produto ou serviço melhor para a sociedade. Primeiro, ser polivalente. Ele pode até ser especialista em algo. Por exemplo, você é um servidor público, você é um contador. Então você é especialista em contabilidade pública. Se você vai para a área pública, provavelmente é essa disciplina que você deve estar estudando, contabilidade pública. Mas é interessante que na área pública, esse contador entenda também um pouquinho de gestão pública, de gestão de pessoas nas organizações públicas, de planejamento urbano, de saúde, educação, porque o órgão público ele tem essa característica de envolver vários serviços, mesmo que você esteja num cargo específico, porque você está trabalhando em prol do desenvolvimento da sociedade. E o desenvolvimento ele é complexo, ele envolve vários fenômenos da sociedade, como economia, como saúde, como segurança. Então, alguém que trabalha como um servidor público, ele tem que ter um mínimo de compreensão desses fatos, mesmo que ele seja especialista em uma outra área. Então, ser polivalente é muito importante, tanto no mundo privado, mas principalmente hoje nos órgãos públicos. Reciclar-se sempre. Essa é uma dica fundamental, é algo imprescindível, tanto na área pública quanto na área privada. As coisas mudam, os acontecimentos tornam-se diferentes, as necessidades humanas também mudam, o contexto muda e você precisa mudar mais rápido talvez do que o contexto. O servidor público ele tem que ser capaz de realizar planejamentos,
E nada mais é o planejamento do que antecipar-se aos fatos. Então, reciclar-se é fundamental, estar sempre realizando cursos, assistindo palestras, capacitando-se para que possa ofertar o melhor serviço à sociedade. Outra qualidade do servidor público é ajudar a promover a transparência no serviço público. O Brasil ainda está engatinhando nessa questão. Tivemos a aprovação da Lei da Transparência Pública alguns anos atrás. É uma lei que foi um grande avanço, você pode até citá-la se estiver tratando de uma redação, mas o Brasil ainda está encaminhando na questão de fornecer informações públicas à população. E o servidor tem um papel fundamental em ajudar nessa transparência. Cuidar da construção do interesse da sociedade. Como eu disse para você, o servidor público faz parte de um órgão público que faz parte do Estado. E o Estado tem como objetivo garantir e aumentar o bem-estar da população. E o servidor é o seu ator, é aquele que vai realizar esse objetivo. Promover uma boa comunicação com os colegas, criar um ambiente agradável, criar um ambiente de motivação, de alegria, onde a produtividade aumente e assim você está colaborando não só fazendo a sua parte, mas está ajudando os seus colegas de trabalho a estarem realizando também a parte deles em promover o bem-estar da sociedade. Agir sempre de forma ética. Primeiro vamos definir o que é ética. Ética é um conjunto de comportamento aceitável pela sociedade que promove a boa convivência entre as pessoas. No caso da ética no serviço público, é agir conforme o interesse público, ou seja, uma licitação fraudulenta, receber uma gratificação que não é legal para realizar um serviço que não poderia ser realizado, receber presentes de outras empresas para poder passá-las na frente em uma licitação, em um tipo de serviço. Tudo isso não está dentro da ética. Por quê? Porque não promove um bom relacionamento entre o servidor público e a sociedade. Neste caso, o servidor público estaria agindo de forma antiética porque ele está prejudicando a sociedade. Então, ele não está agindo de forma a manter uma relação dupla de boa convivência com a sociedade. O servidor público está se beneficiando, mas em contrapartida ele está prejudicando toda a sociedade. Então, ética é isso, é agir de forma que você possa estar sendo benéfico para você, mas também para toda a sociedade, para com os seus colegas de trabalho, para com o órgão onde você trabalha. Precisamos muito no Brasil de servidores públicos éticos. Temos muitos. Como eu disse, eu acho que o problema maior do Brasil são os cargos comissionados. Vocês podem notar que geralmente em casos de corrupção a maior parte dos envolvidos são cargos comissionados. Então nós precisamos de mais servidores, menos cargos comissionados e precisamos de servidores que estejam comprometidos com a questão da ética no serviço público. Sétima boa atitude de um servidor público, auxiliar na motivação da equipe. Ou seja, motivação nada mais é do que você dar motivo para os seus colegas a agirem pelo desenvolvimento da sociedade. Então, se você tornar-se um servidor público, pensa nisso, você está trabalhando pela sociedade. Trabalhando pela sociedade, motive os seus colegas também, mostre a eles a importância do serviço público, mostre a eles a importância que cada um de vocês tem dentro do órgão público, a importância de estar promovendo saúde, educação, infraestrutura, serviço de limpeza para a sociedade. Sem o órgão público funcionando, pessoas morrem por falta de saúde, pessoas têm um futuro destruído por uma educação de má qualidade, doenças são levadas por causa de uma limpeza ineficiente. Então você, servidor, você tem tudo na mão para mostrar para os seus colegas que eles têm motivos e muitos motivos para agirem em conformidade com o desempenho máximo pelo bem da sociedade.
Então o servidor público ele é importantíssimo para a sociedade. E dentro da questão do servidor público, do trabalho do servidor público, nós entramos aqui também no conceito de gestão do conhecimento. O conhecimento, dentro do órgão público, na maior parte, ele está guardado pelos próprios funcionários. Ou seja, o conhecimento que os funcionários têm. Embora o conhecimento, as informações, na verdade, elas também podem ser guardadas, né, de uma forma formalizada, em documentos. Mas a maior parte do conhecimento mesmo está com as pessoas. Isso ocorre tanto em órgão público quanto em empresas privadas. Só que o órgão público ele tem aqui uma vantagem em relação ao serviço privado. No órgão público você tem uma menor rotatividade, porque o servidor público ele é aprovado em concurso após os 3 anos de estágio probatório, ele ganha estabilidade. Ganhando estabilidade significa que ele vai continuar naquele órgão público ali praticamente a vida toda. E isso é muito benéfico, porque a rotatividade ela causa prejuízo de produtividade, seja para uma empresa privada, seja para um órgão público. Porque quando você perde um funcionário, você está perdendo o treinamento que foi dado a ele, você está perdendo o conhecimento que ele adquiriu, você pode estar deixando a equipe com medo de uma demissão e isso pode desmotivar a equipe. Então, uma rotatividade ela é negativa para uma empresa. No órgão público, ainda bem, graças a Deus, nós temos a questão da estabilidade do servidor público, até para proteger de questões políticas. Imagine você, como servidor público, e a cada 4 anos troca de gestão. Muito provavelmente, nós conhecemos o Brasil, cada governante, cada prefeito, cada governador, cada presidente, iria pressionar os seus funcionários, que daí não seriam servidores públicos estáveis, a votarem e a agirem conforme ele quer que eles ajam. Então, o interesse político iria sobressair-se sobre a questão do bem comum da sociedade. Por isso que o servidor público ele tem a estabilidade. Pode entrar partido X, partido Y, partido Z, o servidor público continua ali e ele continua com a sua obrigação de servir a sociedade e ele não necessariamente, ou pelo menos tem uma certa proteção em relação aos partidos políticos. Bom, vamos aqui falar sobre a diferença de dados, informações, conhecimento e inteligência, tá? Dados são conjuntos de registros qualitativos ou quantitativos. Por exemplo, se você pega lá o peso de toda a sociedade brasileira. Aí você tem uma lista lá. O peso de todo mundo da sociedade brasileira. E daí? O que isso te traz? A pergunta seria até, o que isso te traz de informação? Nada, porque são dados. São dados. Por exemplo, a entrada e saída de todos os funcionários públicos de um órgão. Você tem lá a entrada e saída de todo mundo. Só isso, registrado. São dados. Tá? São registros. Mas isso te informa alguma coisa? Não. Você vai ter que organizar esses dados para tirar alguma compreensão, para tirar algo de proveito daqueles dados. Por exemplo, você tem o peso da população brasileira, você calcula a média do peso, ou você calcula o IMC de todos os brasileiros, e você vai calcular ali a quantidade de brasileiros que estão acima do peso. Ou você pega o horário dos funcionários no órgão público e você verifica que, em média, os funcionários públicos estão chegando 12 minutos atrasados. Aí você tira a informação, o que fazer para diminuir o atraso no órgão público. Então, os dados são apenas registros. As informações, quando você organiza esses registros, você tira algo que pode ser comunicado, algo que é útil daqueles dados. Então, a informação nada mais é do que os dados de forma organizada. Depois você tem o conhecimento. Olha só, o conhecimento é a organização das informações de forma a ser utilizada para interpretar e compreender os fatos. Apenas as pessoas criam conhecimentos. Ou seja, você tem informação
de que os servidores públicos chegam 12 minutos atrasados. E aí, você usa isso como conhecimento para você entender por que chega-se 12 minutos atrasados. Então você vai compreender que o órgão público está numa avenida que é muito movimentada e que isso geralmente atrapalha o planejamento dos funcionários públicos a chegarem. Então você está interpretando a realidade, você está lendo a realidade. Esse ato de ler a realidade, ele é o conhecimento. Tá? O conhecimento, por exemplo, também poderia ser usado na questão da obesidade, como eu falei, você entender, por exemplo, o hábito de alimentação da sociedade brasileira, a falta de exercícios físicos, tudo isso faz com que os brasileiros estejam acima do peso, calculando pelo IMC. O conhecimento tem uma diferença muito interessante em relação à informação. Informação você adquire a todo momento. Você é bombardeado por informações. Seja na escola, seja na internet, seja no próprio YouTube, seja em qualquer lugar. Você é bombardeado por informações. Só que a informação, ela tem um caráter momentâneo. Você adquire a informação e nem sempre você vai utilizá-la para compreender o mundo. Quando você não utiliza ela para compreender o mundo, ela simplesmente foi uma informação, então ela foi passageira. Ok? Entrou na sua cabeça, você está achando o jornal ali, entrou a informação, você não usou ela, tchau. A informação entrou na sua cabeça, você utilizou ela para compreender o mundo. Poxa, essa informação serve para me entender isso, isso, isso e isso. Daqui 10, 15, 20 anos, você continua com aquilo na sua cabeça. Então você gerou conhecimento, tá? Quando você gera conhecimento, você dificilmente esquece. É aquela diferença de decorar para a prova e realmente aprender na escola. Tá? Infelizmente, nas escolas ainda nós promovemos muito a questão de memorização de informações. Então o aluno memoriza informações, perde essas informações depois da prova e acabou. Ele não consegue fazer uma leitura do mundo com que ele estuda ali na sala de aula no dia a dia. Conhecimento, ele vai além. Conhecimento vai ajudar o aluno a interpretar o mundo. Assim como você que está se preparando para um concurso público, busque compreender como funciona um órgão público, como funciona o Estado, o governo, como funciona o comportamento das pessoas, o orçamento, para que isso ajude você a ter conhecimento. Porque daqui 10, 15, 20 anos, quando você ainda for concursado, você ainda vai ter esse conhecimento, porque o conhecimento não é passageiro. O conhecimento você guarda com você. A inteligência, esse ponto é bem interessante. Inteligência nada mais é do que a capacidade de você gerar novos conhecimentos. Ou seja, você está no seu órgão público e você quer saber se as pessoas estão motivadas. Olha só, você é ali, agora vamos dizer ali, um subsecretário, olha que legal. Você tornou-se subsecretário no seu órgão público e você quer saber se os funcionários estão satisfeitos com o modelo de gestão. Você passa ali um questionário, organiza os dados, usa como informação, analisa, ou seja, gera um conhecimento. Daquele conhecimento você tira decisões para melhorar a gestão de pessoas no órgão público que você trabalha. Olha que legal! A inteligência é a capacidade de você gerar novos conhecimentos. Esses conhecimentos podem ser usados para melhorar a eficiência do órgão público onde você trabalha, ou onde você irá trabalhar, eu espero. Tipos de conhecimento. Temos o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. O conhecimento explícito é aquele que é guardado, aquele que pode ser registrado. Tá? Em qualquer forma, em papel, em CD, em DVD, em pendrive. Ou seja, o conhecimento explícito é aquele que pode ser formalizado. Okay? O conhecimento explícito, ele é a menor parte do conhecimento dentro de uma organização, seja pública ou privada. Mas a característica dele é que ele é facilmente transmitido de um funcionário para outro, porque ele está registrado. Só que a questão é que a maior parte do conhecimento em uma organização, seja pública ou privada, é o conhecimento tácito. O conhecimento tácito é o conhecimento que está agregado, que está junto com o próprio funcionário, que ele adquiriu ou com conhecimento formal,
através da capacitação numa escola, numa faculdade, no seu dia a dia de trabalho, com leituras, interpretando o mundo. Ou seja, existem várias formas de você obter conhecimento, mas o fato é que esse conhecimento ele está com o funcionário. Tá?